No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Uma excelente semana para você. Hoje é segunda-feira, 7 de julho de 2025. É um prazer ter você por aqui, ligado sempre no Minuto da Unicidade. Estamos com o programa Nossa Voz, também transmitido na Rádio Betel, pela Rádio Betel FM no Rio e também pela Nossa Rádio FM de Morungaba. Muito obrigado a todos que acompanham pela rádio também. A oportunidade de conversarmos um pouco, alguns minutos sobre a mensagem importante do nome. Quero agradecer também a todos que têm nos apoiado, abraçado a nossa causa, estado conosco, que reconhecem a necessidade de nós avançarmos, ou pelo menos com a pregação desta verdade absoluta. Amém? Que verdade é essa? Que Jesus é o próprio Deus, como diz as Escrituras. Precisamos ver esse lado, Esse é o lado importantíssimo. É uma verdade incontestável, até porque ele diz, eu sou a verdade, João 14:6. A própria verdade esteve aqui. E João também fala, a luz que ilumina todo homem esteve aqui, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, infelizmente, Então nós estamos aqui para falar dessa verdade e obrigado a todos os irmãos que têm orado por nós e têm nos ajudado para continuarmos firmes. Ouça o que o Senhor Jesus diz no Evangelho de João, ainda meditando no capítulo 6 do Evangelho de João. Ele diz, eu sou o pão da vida. João 6, verso 48. Eu sou o pão da vida. Louvado seja Deus. Que todos que nos ouvem sintam nesta oportunidade o desejo de se alimentar, de comer deste pão, de comer esse pão que realmente é o pão, o verdadeiro pão que precisamos nos preocupar. Passamos a maior parte do tempo das nossas vidas preocupando-nos com o pão perecível. Essa é uma figura de linguagem que Jesus usou. É uma figura de linguagem, uma metáfora que ele falou para falar da importância de nós nos alimentarmos dele. Inclusive, quando você faz uma leitura bem pausada desse capítulo 6, aqui a partir do 48, quando ele começa a entrar nesta figura de linguagem para dar um ensino profundo, porque ele ensinava por parábolas, porque fazia com que as pessoas entendessem melhor os seus ensinamentos. Por que ele usava parábola? Porque é uma técnica, as pessoas aprendem mais quando se lhes conta uma história, uma parábola. Na verdade, essa figura aqui não é bem parábola, ele usava dessas ferramentas de figura de linguagem. Jesus foi o maior professor que já existiu, como nos escreve o grande psicólogo, o grande pensador da atualidade, um dos maiores escritores da nossa época, o maior escritor brasileiro, um dos mais vendidos, Augusto Cury, o maior psicólogo que já existiu, o maior professor, o maior mestre que existiu, em todos os sentidos, principalmente pela sua forma didática de ensinar. Então, quando ele vai falar dele mesmo, ele usa essa figura aqui, essa metáfora. Eu sou o pão da vida. E aí ele diz no verso 49, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, verso 50, para que o que dele comer não morra. Você está entendendo aqui o que ele está dizendo? O maná que o povo de Israel comeu no deserto era um pão muito melhor do que o pão que nós comemos aqui, muito mais saboroso. Esse pão nosso nem se compara. O pão que aquele povo de Israel era um pão produzido pelo próprio Deus e morreram mesmo assim. Então ele continua falando desse pão. Olha aí, eu sou, verso 51 de João 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E aí os judeus começam a dizer o óbvio, o que muitos cristãos
Muitos irmãos, até nós mesmos, muitas das vezes levamos isso aqui, se bobear, pelo literal. Porque eles diziam no verso 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como este pode nos dar a sua carne para comer? Ou seja, ele quer que sejamos canibais? Olha só a interpretação dos judeus para a palavra do Senhor Jesus. Veja que esses judeus aqui não eram qualquer um, eram mestres, eram pessoas que conheciam as Escrituras. Leva isso em consideração. Não eram pessoas simples, ignorantes que estavam ouvindo isso e refutando as colocações de Jesus, eram mestres. Verso 53, disse, pois, Jesus, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Porque quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Verso 56. Uma coisa eu sempre disse com relação a esse texto aqui, que aqui ele não está falando de ceia. Isso aqui não é texto de ceia, não é a ceia. Quem come minha carne e bebe meu sangue, aqui não é ceia. Você está entendendo aqui? Aqui não é ceia. Ceia você vai ver lá no Evangelho de João, capítulo 13, porque ele ministra essa palavra na última ceia, na grande ceia que ele faz com os discípulos, mas aqui não é ceia, assim, o verso 6, capítulo 6 não é ceia. Ceia é 1 Coríntios 11, aqui não é ceia. Então esse comer aqui é linguagem metafórica, é uma questão que você precisa entender. Comer aqui está relacionado a conhecimento, se alimentar com relação ao comer uma comida espiritual. Essa é uma figura de linguagem muito conhecida nas Escrituras. E indo nessa mesma linha do Cristo, é que Paulo ele diz depois para a igreja de Coríntios, Paulo, ao tomar conhecimento dessa passagem, a entender a profundidade do que Cristo estava falando, ele mais tarde, ele vai dizer aqui, lá para a igreja de Coríntios, 1 Coríntios 10, ele diz, ora, irmãos, não quero que ignoreis que todos os pais estiveram debaixo da nuvem do mar, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual. Sabe, é essa comida aqui que Jesus está falando, que tem que comer da carne dele e beber do sangue dele. É uma comida espiritual. E todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Beber pedra espiritual? Você está entendendo? Como é que alguém vai beber? Pedra nem líquida é, mas Paulo está dizendo, porque bebiam da pedra espiritual. É uma figura de linguagem que a gente precisa tomar muito cuidado. Quando Jesus fala, porque tem que comer minha carne, beber do meu sangue, ele está falando, tem que saber quem sou eu sou o pão que desceu do céu. Vocês têm que comer, mas só que essa comida, enquanto eles estavam entendendo algo literal, no campo literal, era algo mais profundo, que tinha que se comer. Aqui é a unicidade de Deus, é o conhecimento dele, de quem ele de fato é. Que quando você começa a comer da palavra de Deus, com gosto, com prazer, livre do fermento dos fariseus, você de fato vai se alimentando verdadeiramente. E é isso, né? E ao adquirirmos conhecimento de Cristo, procurarmos conhecer mais nele, essa figura, como vocês precisam comer da carne, eu sou o pão que desceu do céu, vocês têm que comer da minha carne, tem que saber de mim, tem que saber tudo sobre a minha vida, quem sou. É quando você começa a se alimentar de Cristo, você vai conhecendo mais dele, vai tendo mais relacionamento com ele. E é esse relacionamento de intimidade que faz você cear com ele. Lembra que ele diz lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, eu vou cear com ele. Quer dizer, isso é uma figura de linguagem. Na medida em que você abre a porta para que Cristo, deixa Cristo entrar, você vai ceando com ele e ele ceia com você. Aí mesmo, aqui mesmo no Evangelho de João, diz assim, ó, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. João 6, 27.
Então os judeus estavam entendendo tudo literalmente. Como muitas pessoas ao lerem esse texto, ou entende literal, uma comida literal, ou não, ele está falando do pão que vai comer e do sangue que vai beber, é ceia. Porque não é isso? Tem até aquele debate sobre a substanciação, né? Que uma vez orado o pão, orado o vinho, passa a ser literalmente o corpo de Cristo. Tem aqueles que creem nisso, defendem isso. A gente respeita, né? Eu orei o pão aqui para ceia, né? Orei o vinho, este agora é o corpo de Cristo. É mesmo o corpo de Cristo? Você está comendo o corpo de Cristo literalmente ali? O corpo de Cristo não é a igreja. Essa comida aqui não está mais relacionada à comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, todos comendo de um conhecimento, de uma comunhão maravilhosa, é uma comida espiritual. Aquilo ali é simplesmente um ritual que foi ordenado, diga-se de passagem, pelo próprio Cristo, evidentemente, mas aquele que come dele entende as profundidades. Por isso ele falou, voltemos ao capítulo 6 de João. Está escrito nos profetas, verso 45, João capítulo 6, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Eu falei isso aqui há algumas semanas atrás. Porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai, verso 46. Esse tem visto ao Pai. Eu sou o pão da vida. Ou seja, quem come dele só vê o Pai, quem come o pão da vida. Entendeu que essa comida aqui é bem profundo? Quanto mais você come o pão da vida, mais você conhece o Pai, mais você sabe quem é o Pai, e aí não fica como Felipe. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. A gente só quer ver o Pai e aí resolve todo esse problema, toda essa problemática aí. E Jesus fala, estou há tanto tempo com vocês e não me conhece, Felipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. É isso que Jesus está dizendo. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai. E é por isso que nós estamos aqui. Você entendeu que o pão, esse pão vivo, esse pão maravilhoso, você precisa se alimentar dele todos os dias. E quando você come desse pão, você tem vida eterna garantida. Entendeu por que a luta para que esse programa chegue até você? Para que você tenha a oportunidade de se alimentar deste pão. Esse pão ninguém pode roubar de você. Quando você come desse pão, você está alimentado para a vida eterna. Você tem a comida que faz você sábio para a vida eterna. Por isso coma deste pão. Coma deste alimento maravilhoso. Tem uma música do Voz da Verdade, né, que fala alimento. Você já ouviu uma das músicas mais recentes dessa banda Voz da Verdade? Eu vou colocar para você aqui, na sequência, para você que acompanha na rádio, evidentemente. Mas se você está no YouTube, depois você põe lá para ouvir aí a música Alimento, da banda Voz da Verdade, que é a inspiração divina para esse servo do Senhor, pastor Carlos Moisés, que fala deste alimento, que é o pão mesmo. Ele fala, estou comendo deste pão. Depois você ouça. A gente volta a se falar, se Deus quiser, amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Apoie, ore e incentive este trabalho que está com esse propósito de levar esta comida, né? Levar um pouco desse conhecimento na qual nós estamos aqui pagando um preço, lutando forte, mas para que essa verdade fique e chegue até o seu coração. Graça e paz, até amanhã, Deus abençoe a todos. Minuto da Unicidade.